Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje, a nossa conversa vai fundo num dos maiores, talvez o maior fantasma do estudante brasileiro, a redação do Enem. A nossa missão aqui é, tentar decodificar o que realmente acontece por trás da nota. Não é só sobre escrever bem, mas sobre entender a máquina, a lógica que os corretores usam. Exato. E para isso, a gente se baseou num material que é quase um manual de instruções. Ele detalha os eixos temáticos que inspiram os temas e, mais importante, as 5 competências que formam a nota. Vão focar bastante nas 2 primeiras. É tipo um mapa do tesouro. Isso mesmo. A ideia é transformar o medo em estratégia. Porque quando você entende que cada vírgula, cada argumento, ele é avaliado dentro de um sistema com regras bem claras, o processo todo perde aquele ar de loteria, sabe? Perde o mistério. Exato. A gente vai, assim, abrir o capô e ver como esse motor funciona, peça por peça. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Antes de pensar em como escrever, a gente precisa ter uma ideia do que pode cair, né? O material que a gente analisou mostra que os temas não são tirados do nada. Eles seguem o que se chama de eixos temáticos. E essa já é a primeira grande sacada, porque esses eixos eles são todos inspirados nas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Ah, então já tem uma pista aí. Uma pista enorme. A prova já está te dando um recado muito claro. Ela espera uma reflexão sobre problemas sociais, sobre cidadania. Não é um tema aleatório, entende? Existe uma intencionalidade muito forte ali. Entendi. E são vários eixos, mas talvez, em vez de só listar, a gente pudesse ver como eles se conectam na prática. Porque os problemas reais não vivem em caixinhas separadas, né? De jeito nenhum. Ótima ideia. Pensa num tema hipotético, tipo desinformação e seus impactos na saúde pública brasileira. Ok. À primeira vista, parece que ele se encaixa no eixo de saúde e bem-estar, certo? Certo, faz todo sentido. Mas aí você começa a puxar os fios. Para falar de desinformação, de fake news, você cai direto no eixo de comunicação, tecnologia e informação. Claro, o papel das redes sociais, dos algoritmos. Exato. E aí, quando você discute o impacto disso na coletividade, na recusa de vacinas, por exemplo... Aí já é cidadania e participação social. Isso. Qual é o dever do cidadão e o papel do Estado? E isso já pode encarar em segurança e políticas públicas. Se essa desinformação atinge mais grupos vulneráveis, a gente já está no campo dos direitos humanos e justiça social. Nossa, faz todo sentido. Então a sacada não é decorar os eixos, mas entender que os temas do Enem são complexos, são multifacetados. Exatamente. Eles vivem na interseção desses grandes assuntos. Saber isso já prepara para uma análise mais profunda. É exatamente isso. Conhecer eixos como meio ambiente, diversidade, educação e cultura te dá um repertório de lens para analisar qualquer problema que apareça. Você aprende a pensar de forma conectada. Ok, o mapa dos temas está bem mais claro. Agora, a parte que define o jogo mesmo, a correção. Como que um texto vira uma nota de 0 a 1000? O material fala das 5 competências. Sim, o texto é como se fosse fatiado em 5 grandes áreas, cada uma valendo 200 pontos. É o que tenta tornar a correção menos subjetiva. Certo. A primeira, o domínio do português formal. A segunda, a capacidade de entender o tema e usar conhecimentos de outras áreas, o famoso repertório. A terceira, se não me engano, é sobre organizar as ideias e defender um ponto de vista. A quarta, sobre como você conecta essas ideias, a coesão, né? Isso, a coesão. E a quinta, que é a cara do Enem, é a proposta de intervenção, onde você tem que apresentar uma solução para o problema. Exato. Mas antes da gente mergulhar em cada uma, tem um detalhe do processo que eu achei fascinante, que mostra a seriedade da coisa. A correção dupla. Ah, sim. Isso é fundamental. 2 corretores leem a mesma redação e um não sabe a nota que o outro deu. E a nota final é a média. Mas e se um corretor der, 900 e o outro 600? O que acontece? Então, aí entra uma trava de segurança que eles chamam de discrepância. Se a diferença total entre as 2 notas for maior que 100 pontos... Uau, 100 pontos é muita coisa. É muita coisa. Ou se em uma única competência a diferença for maior que 80 pontos,
o alarme soa, digamos assim. A redação vai automaticamente para um terceiro corretor. Espera aí. Então, um terceiro entra na jogada. Isso é para proteger o aluno de uma nota muito baixa por azar. Ou o contrário? Na prática, protege de qualquer extremo. A nota final vira a média das duas notas que mais se aproximarem. Entendi. E se mesmo com 3 corretores a confusão continuar, o que é raríssimo, uma banca de especialistas se reúne para bater o martelo. Ou seja, existe um esforço muito grande para que a nota seja justa, né? Essa busca por objetividade é impressionante. E ela começa no nível mais básico, que é o domínio da língua. É a competência I, demonstrar domínio da modalidade escrita formal. Parece simples, é só não errar português. Mas eu imagino que o buraco seja bem mais embaixo. Muito mais. O que fica claro no material é que a organização da frase, a tal da estrutura sintática, é tão ou mais importante que a gramática pura, sabe? Como assim? Não adianta acertar todas as frases se suas frases são confusas ou muito simplistas. Usar gírias ou expressões muito do dia a dia, por exemplo, derruba a nota, mesmo que não seja um erro gramatical clássico. O que eu achei genial no material foi como eles quebraram isso em dicas práticas. Não é só escreva certo. Eles falam, por exemplo, em evitar o truncamento, que é quando você bota um ponto final onde a ideia ainda precisava de fôlego. Exato. O truncamento é quando você tem, por exemplo, a sociedade brasileira é desigual. Isso gera violência. São 2 frases curtas, sabe, quase telegráficas. Uma estrutura excelente, que valeria 200 pontos, conectaria isso de forma mais sofisticada. Algo como: a acentuada desigualdade social no Brasil é um dos principais fatores que fomentam a violência urbana. Nossa, a ideia ganha muito mais força e fluidez. O material também fala para evitar parágrafos que são uma frase só, gigantesca, e ao mesmo tempo evitar aquela sequência de frases curtinhas que deixa o texto meio infantilizado. Faz sentido. E a régua da avaliação é bem clara. Com 200 pontos, o domínio é excelente e 1 ou 2 deslizes são vistos como excepcionalidade. Já com 80 pontos, o domínio é insuficiente, com muitos desvios. Entendi. Basicamente, para nota máxima, o corretor não pode tropeçar na sua escrita. Que responsabilidade. Agora, vamos para a competência 2, porque aqui o jogo fica ainda mais complexo. É sobre compreender a proposta e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. É aqui que mora o temido repertório sociocultural. Exatamente. E a expressão-chave aqui, que o material reforça muito, é repertório sociocultural produtivo. Isso muda tudo. Produtivo. Produtivo. Não é só jogar uma citação do Bauman ou do Kant no meio do texto para parecer inteligente. A informação tem que ser produtiva, ou seja, ela precisa trabalhar a favor do seu argumento. Ah, entendi. Ela tem que iluminar, explicar ou reforçar o ponto de vista que você está defendendo. Uma citação solta é só um enfeite. Uma citação produtiva é um pilar de sustentação do seu argumento. Mas isso não cria uma pressão para o aluno virar um citador profissional, decorando frases em vez de pensar? Esse é o risco. E é exatamente o que a banca tenta combater com esse critério de ser produtivo. Um repertório que é só decorado e jogado ali, ele só desconectado, sabe? Fica na cara. Certo. Por exemplo, se o tema é sobre mobilidade urbana e o aluno cita Platão falando do mundo das ideias, sem conectar isso de forma clara ao problema dos congestionamentos, esse repertório não é produtivo. É inútil para a argumentação. Fez todo sentido. E sobre os textos motivadores que vêm na prova, eles são uma ajuda ou uma armadilha? Os 2. São uma ajuda para você não fugir do tema, para entender o recorte exato que a banca quer, mas são uma armadilha se você se limitar a eles. Certo. Copiar trechos ou só parafrasear o que está ali é o caminho mais rápido para uma nota baixa. Os textos de apoio são a faísca, sabe? Não a lenha da fogueira. A lenha tem que ser o seu conhecimento de mundo. O que você aprendeu com filmes, livros, aulas de história, sociologia. Exato. E um erro clássico que o material aponta aqui é o tangenciamento do tema. Tangenciamento. Ele é sutil e perigoso. É quando você fala do assunto, mas não do tema específico. Por exemplo,
Se o tema é os desafios para a garantia do acesso à cultura no Brasil e você escreve uma redação inteira só falando que cultura é importante. Você tangenciou. Exatamente, você falou do assunto cultura, mas não abordou o problema central, os desafios para o acesso. Certo, entendido. Agora, o texto é um todo, né? Não adianta ter um bom repertório e gramática se o resto não funciona. E as competências 3 e 4? Elas cuidam da estrutura e da coesão. Ótimo ponto. Se a gente ignorasse essas, seria como analisar um carro falando só do motor e da pintura, esquecendo do chassi e da transmissão. Gostei da analogia. Arquitetura e engenharia do texto. Exato. A competência 3, que é sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, é o projeto arquitetônico do seu texto. O projeto. E ele é sutil e perigoso. É quando você fala do assunto, mas não do tema específico. Por exemplo, se o tema é os desafios para a garantia do acesso à cultura no Brasil e você escreve uma redação inteira só falando que cultura é importante. Você tangenciou. Exatamente, você falou do assunto cultura, mas não abordou o problema central, os desafios para o acesso. Certo. Entendido. Agora, o texto é um todo, né? Não adianta ter um bom repertório e gramática se o resto não funciona. E as competências 3 e 4? Elas cuidam da estrutura e da coesão. Ótimo ponto. Se a gente ignorasse essas, seria como analisar um carro falando só do motor e da pintura, esquecendo do chassi e da transmissão. Gostei da analogia. Arquitetura e engenharia do texto. Exato. A competência 3, que é sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, é o projeto arquitetônico do seu texto. O projeto.
Ele é sutil e perigoso. É quando você fala do assunto, mas não do tema específico. Por exemplo, se o tema é os desafios para a garantia do acesso à cultura no Brasil e você escreve uma redação inteira só falando que cultura é importante. Você tangenciou. Exatamente, você falou do assunto cultura, mas não abordou o problema central, os desafios para o acesso. Certo. Entendido. Agora, o texto é um todo, né? Não adianta ter um bom repertório e gramática se o resto não funciona. E as competências 3 e 4? Elas cuidam da estrutura e da coesão. Ótimo ponto. Se a gente ignorasse essas, seria como analisar um carro falando só do motor e da pintura, esquecendo do chassi e da transmissão. Gostei da analogia. Arquitetura e engenharia do texto. Exato. A competência 3, que é sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, é o projeto arquitetônico do seu texto. O projeto. É a sua tese, o seu ponto de vista e como você planeja os parágrafos para que eles, como se fossem pilares, sustentem essa ideia principal. Um texto sem um bom projeto, ele desmorona, fica confuso. O corretor se pergunta, para onde essa pessoa está indo com esse texto? E a competência 4 seria a engenharia, a parte de juntar tudo. Perfeito. A competência 4, que é sobre demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, é a argamassa. São os conectivos. Além disso, portanto... Isso. Em contrapartida, dessa forma, são as placas de sinalização que guiam o leitor pela sua linha de raciocínio. Um texto pode ter ótimas ideias, um bom projeto, mas se as conexões são ruins, a leitura fica truncada, difícil. Fica muito mais claro pensar assim. A redação nota 1000 não é só uma coleção de boas frases. É um edifício bem projetado e bem construído. Exatamente. Agora, saindo um pouco do Enem, o material que a gente viu faz uma comparação rápida, mas que eu achei bem interessante, com outros vestibulares, como a FUVEST. Sim, é um contraponto muito valioso. Mostra que o modelo do Enem não é o único que existe, né? A FUVEST, por exemplo, historicamente valoriza muitos princípios da retórica clássica. Retórica clássica? Isso soa como algo da Grécia Antiga. O que significa na prática? Significa que, além da lógica do argumento, a FUVEST aprecia a capacidade do texto de instruir, comover e até de deleitar o leitor. Deleitar? Há uma valorização da elegância da escrita, da força persuasiva, de um estilo mais autoral. Enquanto o Enem tem uma estrutura mais de relatório técnico com proposta de solução, a FUVEST abre mais espaço para uma prosa mais trabalhada, talvez mais literária. Interessante. E parece que a FUVEST está planejando uma mudança grande, né? Sim, e essa é uma informação quentíssima. A partir de 2026, o vestibular da FUVEST vai começar a cobrar outros gêneros textuais além da dissertação. Uau! Isso é um sinal dos tempos. Mostra uma tendência de avaliar a capacidade de escrita em formatos diferentes. Talvez um artigo de opinião, uma carta, uma crônica. É uma mudança que vai sacudir o cenário dos vestibulares. Com certeza. Então, depois de desmontar essa máquina toda, o que a gente pode concluir? Fica muito nítido para mim que a redação do Enem é bem mais que um teste de português. Muito mais. É uma avaliação da capacidade de uma pessoa de ler a realidade, de pensar criticamente sobre ela e de articular uma resposta organizada. Perfeitamente colocado. É um exercício completo de cidadania e pensamento crítico condensado ali em 30 linhas. E isso nos traz de volta, num círculo perfeito, para a última competência. Aquela que a gente só citou de passagem. A competência V, a famosa proposta de intervenção. Exato. Essa competência exige que se elabore uma solução para o problema discutido. Uma solução que seja prática, detalhada e, o que é crucial, que respeite os direitos humanos. Certo. A gente passou esse tempo todo analisando como construir um argumento, como usar a língua, como organizar as ideias. Mas tudo isso culmina nesse ponto. E aqui fica uma provocação para quem nos ouve. A gente aprendeu a diagnosticar o problema com repertório, a argumentar com lógica e a escrever com clareza. Mas a pergunta que fica é: de que forma essa habilidade exigida na prova, de não apenas apontar um problema social, mas de ser forçada a propor soluções práticas e éticas para ele, de que forma isso nos prepara para sermos cidadãos mais ativos e engajados, muito depois que o resultado do vestibular já saiu?